Qual a diferença de moral e ética? O que esperar de uma sociedade onde não há valores morais absolutos e onde tudo pode ser relativizado? É possível prosperar no comércio sendo ético? Cliente, funcionário e fornecedor. Qual dos três é mais importante? Hoje o que as pessoas buscam não é a compra do produto em si. O produto é só um motivo para o encontro entre as pessoas. Então, o que se espera desse funcionário é que ele faça parte da engrenagem e que não seja uma trava dentro da engrenagem. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema interessantíssimo: o cristão e a ética no mundo dos negócios. Você é funcionário? Você é patrão? Como você lida com o interesse pelo lucro e os princípios éticos? E sendo você cristão, como você lida para conciliar seus princípios cristãos com os princípios éticos e com os interesses da empresa que você trabalha? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o convidado mais que especial para nos ajudar a pensar, a refletir, para nos ensinar sobre esse assunto, é pastor, é teólogo, é sociólogo, é coordenador do Departamento de Famílias da Assembleia de Deus de Londrina, casado com a Josi, pai do Giovanni, que por sinal foi eleito vereador pela cidade de Londrina, é diretor de negócios da rede Móveis Brasília, é uma potência potencializada. Pastor Ney, seja muito bem-vindo, meu pastor, ao programa Obrigado. De Cristão para Cristão. Privilégio estar aqui com você, né? Estou muito feliz, potência potencializada, misericórdia. Mas estamos aqui pela graça de Deus, né? Feliz com essa oportunidade, onde eu venho com o objetivo de testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida através da profissão que Ele me deu, né? Que é a profissão do mundo dos negócios. Então, muito obrigado, uma alegria estar com todos vocês e eu espero contribuir para a edificação de muitas vidas, muitos profissionais, né? Principalmente tratando do assunto tão delicado que é a ética no mundo dos negócios. Pastor, como foi sua história com o comércio? O que fez o senhor optar por essa área? Pastor, na verdade eu não vou dizer que foi uma opção, foi uma necessidade. Venho de uma família muito simples que nós tínhamos que ajudar na renda da família. E desde muito cedo eu comecei vendendo laranja, né? Vendendo pirulitos e também sorvete. Carrinho de sorvete na rua, eu fiz isso durante um bom tempo. E em determinado momento da minha vida, eu morava nos fundos de uma loja, né? Uma loja de imóveis, e meu pai trabalhava nessa loja. E eu ficava na frente desta loja com o meu carrinho de sorvete e com uma caixa de engraxar sapatos, que era uma outra atividade que eu exercia. E ali, bem pequeno, bem garoto mesmo, eu atendia as pessoas. Porém, eu observei que no local que eu ficava, em frente à loja, tinha ali uns rádios, né? Aquele rádiozinho pequenininho, portátil. Eu observava que tinha rádio para vender ali, mas o pessoal não dava tanta importância. E eu fiz um convite ao dono da loja, né? Eu vejo que o pessoal vê rádio aí e não comercializa, né? Não vende, talvez a palavra que eu nem usei foi comercializa. Eu me ofereci assim, eu posso vender rádio? A partir daquele momento eu comecei a engraxar sapato, vender sorvete e vender rádio. E no primeiro dia eu vendi mais de 30 rádios. Então, daí não teve mais jeito, né? Entrei para o mundo dos negócios. Eu trabalhei nessa empresa por 10 anos. Então, foi uma situação inusitada. E ali eu aprendi a amar a profissão que Deus me deu. Tá? Eu entendi que foi uma providência de Deus na minha vida, o mundo dos negócios, o mundo das vendas. Eu até trato a venda como
a arte da venda, né? Eu considero essa profissão fantástica. O senhor já sabe há quantos anos? Olha, somando o meu período todo, dá 41 anos, né, de mundo de negócio, varejo, que a gente chama, né? Começou vendendo pirulito. Pirulito, sorvete, laranja, radinho, né? E cresceu o mundo dos negócios E aí, hoje é né? o diretor de negócios de uma grande empresa. Graças a Deus. É uma Deus expressão, uma empresa muito especial, Deus seja louvado. que hoje tem loja desde, né, Foz do Iguaçu até Santa Catarina, numa das atividades do grupo, né? E tem também uma tradição muito grande aqui na nossa cidade. Ah, que bom. Pastor Ney, o tema do programa é o cristão e a ética no mundo dos negócios. Eu vou fazer uma pergunta um tanto quanto filosófica ao senhor, né? Sim. Porque há quem confunda moral, ética, e essa pergunta que eu vou fazer é importante, principalmente pela pergunta que eu vou fazer em seguida. Qual a diferença de moral e ética? Na verdade, pastor, as duas coisas andam bem próximas, porém têm caminhos diferentes, né? Eu considero a moral como um conjunto onde rege uma comunidade, aquilo que é moral, aquilo que é aceito por todos. A ética está intrínseca, ela está dentro deste conceito moral. E a ética nos leva aos porquês. Eu gosto muito de um filósofo londrinense, Mário Sérgio Cortella, que faz o seguinte questionamento: o que quero, que posso e devo. O que quero, mas não posso. O que posso, mas não devo. O que devo, mas não quero. Quando somos levados a esse questionamento, você é levado a definir o que é ético. Se eu posso, quero e devo, é ético. Se há uma negativa nesses questionamentos, seria o que nós consideramos antiético. Entendi. A moral, então, responderia a pergunta o que deve fazer, e a ética, por que deve fazer. Exatamente. Ah, Moral, o isso. que, e a ética, por quê. Excelente, excelente. Bom, por que eu fiz essa pergunta ao senhor? Nós cristãos, e esse programa é um programa de cristão para cristão, nós partimos do pressuposto que existem absolutos morais. Sim. Nós partimos desse pressuposto, que existem absolutos morais, que não podem ser relativizados. Em sua opinião, pastor, como diretor de uma grande empresa, né, diretor de negócios de uma grande empresa, qual a consequência de nós relativizarmos valores e princípios morais ou valores e princípios éticos? Não sei qual é o melhor termo poderíamos usar. Quais seriam as consequências de nós relativizarmos aquilo que anteriormente era absoluto em relação a valores e princípios? O que esperar de uma sociedade onde não há valores morais absolutos e onde tudo pode ser relativizado? Gostei dessa pergunta porque ela me coloca numa possibilidade muito interessante para responder. Primeiro que a ética e a moral, elas, como você disse, elas são relativizadas. Porém, a ética e a moral cristã, ela não entra nesse conjunto. Então, podem se determinar valores morais diferentes, mas o valor moral e cristão, ele permanece. E ele é perfeitamente aceito dentro dos mais variados princípios éticos e morais relativizados, porque eles são permanentes. Então, aí você já me ajuda com o questionamento, né? Então, seguindo nesse raciocínio, eu digo que é manter o posicionamento daquilo que você recebeu como cristão, como moral e como ético. Pergunta ao senhor, com seus mais de 40 anos de experiência no comércio. Muitos que estão ouvindo o senhor agora são lojistas, varejistas, funcionários, alguns patrões estão escutando, assistindo a gente. Em um mundo onde tudo é relativizado, é possível prosperar no comércio sendo ético? Com toda certeza. Aliás, é um fator fundamental para prosperar.
Eu venho de uma escola de origem onde diziam que todo vendedor, todo negociante tinha que ser mentiroso, né? Vendedor mente, vendedor fala muito, aquela coisa toda. E eu sempre fui muito preocupado com isso, porque, na verdade, os meus princípios e valores não poderiam ser negociados por conta de uma profissão ou qualquer outra profissão, não pode você abrir mão dos valores. E eu fiz essa opção. Eu fiz a opção de, no meu negócio, na minha maneira de trabalhar, não negociar os meus valores, negociar produtos, negociar o que estava para vender. Então, é um fator para prosperar, porque a grande questão do mundo dos negócios não são os produtos vendidos e não são os lucros obtidos, e sim o relacionamento que se cria entre cliente e entre empresa, entre fornecedor. Esse conjunto de atividades, esse conjunto de relacionamento, aí sim gera prosperidade. Excelente. Pastor Ney, o senhor é diretor de negócios de uma grande empresa. Muito provavelmente o senhor tem muitos funcionários que, de certa forma, são vinculados ou subordinados, de alguma forma conectados ao senhor. Sim. Pergunto, o cliente sempre tem razão? O funcionário sempre tem razão? A ética sempre tem razão? Quem é que tem razão? Olha, eu defendo defendo o cliente assim, no entendimento dos seus valores, né, naquilo que ele acredita. O cliente sempre tem razão, pode ser um slogan, né? Mas na essência, o cliente ele tem direitos. E os direitos do cliente devem ser preservados. Todos eles. O direito de ser bem atendido, o direito de fazer um negócio, o direito de questionar um preço, o direito de reclamar, o direito de buscar vantagens dentro da negociação fazem parte, né? Que ele sempre tenha razão não pode ser uma afirmação, porque seria uma incoerência, diria que você não tem razão em determinadas situações. Então, eu defendo aqui, pastor Dantas e você que está nos acompanhando, né? Cliente, funcionário e fornecedor. Qual dos três é mais importante? Na verdade, um não vive sem o outro. Eu não posso dizer que o cliente tem sempre razão se eu não dou uma condição saudável para o meu colaborador, para o meu funcionário, para a pessoa do meu time, em oferecer a ele aquilo que é direito dele. Qualidade no atendimento, aquilo que eu citei agora há pouco. Se eu não respeitar o meu fornecedor, aquela pessoa que me vende o produto para que eu possa repassar para o cliente, se eu não tratar com ele com respeito, com certeza eu não vou ter bons negócios, não vou ter situações que eu possa favorecer o meu cliente. Então, não fugindo do cliente sempre tem razão, sempre como comerciante, né, eu vou trabalhar aí defendendo, esclarecendo para o cliente tudo aquilo que é de direito, que é saudável para ele, mas eu digo que no tripé, fornecedor, colaborador e cliente vivem o mesmo mundo de negócios. Quando ser ético significar perder dinheiro, quando ser ético significar perder cliente, quando ser ético significar favorecer o concorrente, qual deve ser a nossa postura? Uma base da ética é o respeito. Ela é fundamental, né? Você sempre tem que entender o mercado como ele acontece. Na prática, ninguém quer perder um cliente, ninguém quer perder uma oportunidade de fazer um bom negócio. Mas essa pergunta ela não abre possibilidade no meu leque, porque eu não vou perder o cliente. Eu vou fazer para ele o meu melhor. Eu não vou abrir mão, não vou soltar ele para a concorrência. O que ele tem é opção de escolha, mas que eu vou fazer de tudo dentro dos princípios éticos, morais e cristãos para tê-lo ao meu lado. Isso tem dado resultado. Por quê? A partir do momento que você trata o seu cliente com transparência e gera nele uma confiança em você, a maior parte da negociação já foi realizada.
E tem o seguinte, o que acontece pós-venda, né? O que acontece no mundo dos negócios pós-venda, o relacionamento que se fica depois. Então, eu não vou abrir mão de sempre fazer o melhor negócio. Pode ir para uma concorrência? Pode, mas por opção dele. Mas eu vou oferecer todos os canais para que ele não saia de perto de mim, né? Eu não quero perder cliente, não vou perder cliente, e os meus clientes sabem disso, né? Pastor Ney, o senhor é um empresário, mas é um cristão, é um pastor. A Bíblia diz que a nossa justiça, ela deve ser muito superior à justiça dos fariseus. Isso é o que diz a Bíblia. Nós encontramos pessoas muito éticas e não necessariamente religiosas. Eu conheço pessoas que são boas pessoas. Sim, conheço. Pessoas honestas, muito honestas, pessoas dignas, não são religiosas, são pessoas honestas. De igual forma, eu conheço pessoas religiosas que deixam muito a desejar no que tange a ética, no que tange a moral. Eu pergunto ao senhor, a minha falta na ética, ou a minha falta no meu comportamento moral, não seria um sintoma de um cristianismo deficiente? Ou seja, o meu cristianismo não deveria afetar, inclusive, o meu comportamento como funcionário, o meu comportamento como patrão e etc.? Pastor, eu conheço também os dois grupos de pessoas. E conheço religiosos que falham nos seus princípios éticos e morais, deixando muito a desejar, e conheço pessoas que não são religiosas, que têm exatamente os mesmos princípios e valores éticos, morais e cristãos que eu tenho. Acima da religiosidade está aquilo que deve reger a vida das pessoas. A partir do momento que uma pessoa se propõe a ser um cristão por aceitação, ele tem que repensar o que está fazendo. E como pastor, eu sempre tenho a preocupação de orientá-los. Como diz no livro de Mateus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é sábio. Porém, aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é insensato. Então, mesmo que se diz que é um cristão, as suas atitudes fazem parte, sim, de uma atitude deficiente dele em relação ao que seria correto dentro do princípio que ele diz que professa, que são os princípios éticos, morais e cristãos. Então, ouve as palavras e não as pratica. Então, eu não considero o evangelho ou o cristianismo deficiente, mas sim a pessoa em débito com aquilo que ela se propõe. Ela se diz uma cristã, se diz uma pessoa de Deus, mas as atitudes dela não correspondem. Os atos dela não correspondem. Pastor Ney, vou até olhar para a câmera ali para fazer essa pergunta. É possível não mentir no mundo comercial? Com toda certeza. É possível e é essencial, viu? Não mentir. Permita-me explicar Claro. a pergunta, pastor. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu chego em uma loja para comprar um par de sapatos. Eu calço 45. É difícil achar sapato 45 para mim. Sim. Aí o funcionário chega para mim e diz assim, olha, mas aqui o nosso 44 é forma grande. Aí eu, tá bom, pega lá para eu ver. Aí ele traz o sapato 44. Certo. Aí eu coloco no pé e tá apertado, pastor. Aí eu, olha, tá apertado, não tá legal. Aí ele, não, mas vai ceder. Vai ceder. Com o uso, vai ceder. Aí eu, poxa, mas eu não gostei muito. Não, mas ficou tão lindo no seu pé. Em outras palavras, nas entrelinhas, eu percebo que ele está mais preocupado com a venda do que com o cliente. E, de certa forma, isso é uma forma de mentira. O senhor entendeu? É uma forma de mentira. Então, isso acontece em diversos setores. Então, vou repetir a pergunta. Pastor Ney, é possível
ser comprometido com o lucro, estar ali para ganhar, visando o lucro e etc. Todavia, não mentir no mundo dos negócios. Com toda certeza, pastor. Não precisa mentir para vender. Na prática, hoje o que as pessoas buscam não é a compra do produto em si. O produto é só um motivo para o encontro entre as pessoas. O que deve acontecer e que todo vendedor de sucesso, toda pessoa do varejo de sucesso, deve primar pela responsabilidade que tem diante das palavras que ele diz para o cliente. Então, as palavras que expressam verdade vão gerar um relacionamento de confiança, transparência, que no mundo dos negócios isso hoje é muito valorizado. Então, cai por terra essa história que todo vendedor mente. Não é verdade, não pode ser. Hoje, os profissionais de venda, eles buscam sim relacionamento. Você usou o exemplo do sapato, mas isso não considerando a inteligência do cliente. Então, o vendedor que subestima a inteligência do cliente, o sapato está apertado, ele está dizendo que vai... Não, com a tecnologia de hoje, o sapato tem que entrar no pé de forma confortável. Isso é o ideal. Agora, se ele insistir numa ideia e aquele cliente levar aquele sapato apertado, significa que aquele cliente pode até naquele momento ter comprado o sapato, mas que ele nunca mais vai voltar naquela loja. E pior, ele nunca mais vai voltar com aquele vendedor. Agora, se o vendedor usa de forma franca, né, e age com transparência, com certeza aquele cliente se torna amigo do vendedor. E eu digo com todo carinho, viu? É o que acontece na minha vida profissional. As pessoas nos procuram por ter uma relação não simplesmente de compra e venda, mas acima disso, uma relação de confiança. Excelente, excelente. Pastor Ney, o senhor já passou pela experiência de ter que demitir alguém, tendo ciência das implicações que haveria a demissão na vida da pessoa, na família? E por que essa pergunta é importante? Porque eu sou militar, sou oficial do Exército. Em minha carreira militar, muitas vezes eu já tive que chamar a atenção de subordinados, eu já tive que punir subordinados. E muitas vezes alguém dizia, poxa, mas você como cristão e como pastor, como você se sente na hora que você vai punir? Ou seja, existe aquela ideia, ou a pseudo-ideia, de que o cristão ele tem que ser bonzinho, ele não pode agir com justiça, assim, não pode agir com justiça e etc. Na hora de demitir alguém, como o senhor lida com isso? Já passou por essa experiência? Sim, pastor, e eu digo que nunca será uma tarefa fácil. Eu tenho uma frase que eu uso dentro da própria empresa: não quero ser bom, procuro ser justo. Essa é uma frase que eu utilizo bastante. O processo demissional, ele é muito delicado, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer depois que ele recebe uma carta de demissão. Isso precisa ser considerado. Por esse motivo, toda pessoa que é demitida ou que sofre um processo de demissão, há necessidade de uma preparação histórica em cima disso. Através de feedbacks, através de acompanhamento. Não é recomendável que do nada, olha, a partir de hoje você não faz parte mais do quadro da empresa. Por isso a nossa empresa ela tem um cuidado especial com isso. Fazemos um acompanhamento, apontamos os acertos, mostramos os erros e mostramos aonde a gente precisa que chegue. Então, para trilhar esse caminho, a gente dá toda a possibilidade da pessoa saber se ela está dentro ou não daquilo que a empresa busca dela. Então, o processo ele é dolorido, mas se tem umas etapas de acompanhamento,
ele fica um pouco mais facilitado. Eu não estou respondendo pela dor e pela consequência de quem sofre a demissão, mas estou dizendo que o cuidado, ele ajuda em muito, né? Até na hora. Então já é comum, às vezes, você chegar numa pessoa e a pessoa estar até consciente. Bom, eu vi que realmente eu não atendi as expectativas. Mas é sempre um processo muito cuidadoso, requer bastante zelo, bastante cuidado, e eu fico feliz que na nossa empresa nós temos esse cuidado. Pastor Ney, o senhor acha que a ética cristã no trabalho é uma forma de evangelismo, se não pelo evangelho pregado, sim pelo evangelho vivido? Mas uma certeza que eu tenho, viu? Os nossos atos falam muito mais alto que as nossas palavras. E nada melhor do que no ambiente de trabalho você desfrutar de todos os benefícios que tem de você viver a vida cristã. E é muito bom isso, é muito saudável, porque a vida cristã é pautada em cima do amor, do respeito, do carinho, e isso cai bem nos ambientes de trabalho. Então, eu não tenho dúvida que isso é uma bênção, né? Você agir conforme aquilo que você acredita, né? Tem muita gente que diz que um dos grandes problemas do mundo hoje é a falta de comunicação. Nós não somos muito claros uns com os outros, não é verdade? Tem muita gente que está ouvindo o senhor agora que é funcionário de alguém. Eu pergunto ao senhor, pastor Ney, o que é um bom funcionário? Vou ser mais específico, o que se espera de um funcionário cristão? Olha, você usou uma palavra que eu vou usá-la dentro da minha explicação. Alguns chamam de colaborador e outros nomes, mas você usou a palavra funcionário. E a palavra funcionário tem uma essência muito bonita. O que é funcionário? Aquilo que funciona. Então, existe o quê? Uma estrutura de uma empresa. O comerciante ou o empresário, ele monta uma loja. E essa loja, para funcionar, ele contrata funcionários. E esses funcionários, eles trabalham em sequência, como se fosse uma engrenagem. Então, o que se espera desse funcionário é que ele faça parte da engrenagem e que não seja uma trava dentro da engrenagem. Para que ele funcione, ele precisa saber exatamente o porquê e para que foi contratado. E aquilo que ele se propõe no dia da entrevista de emprego. Então, o bom funcionário é aquele que tem consciência daquilo que ele foi contratado, da proposta que ele fez para exercer aquela função e entender que ele faz parte de um processo onde, se ele não funcionar, ele vai prejudicar toda uma estrutura que foi montada para a realização do trabalho. Eu perguntei ao senhor o que seria um bom funcionário, né? O que seria um bom gerente, pastor? O que seria um bom patrão? Pastor, em primeiro lugar, quero deixar bem claro que não está fácil ser empresário e manter uma empresa. Então, já por aí, eu já considero aqueles que estão se mantendo no mercado como bons patrões, né? Mas a essência que eu aprendi, e vejo muitos empresários assim, é a preocupação de gerar empregos, é a preocupação de gerar oportunidades de trabalho. E isto não é uma palavra jogada ao ar, porque eu conheço esse tipo de empresário. Eu conheço esse tipo de pessoa que tem a necessidade do lucro, mas ele põe juntamente com isso a sua preocupação de gerar empregos. E quando você trabalha com alguém assim, você entende que aquele realmente é uma pessoa que está preocupado com uma sociedade melhor, com um mundo melhor. E, consequentemente, quem trabalha para essas pessoas sentem esse respeito,
sentem esse carinho e se tornam também participantes do processo de crescimento daquela empresa. Existe uma doação natural. E eu não estou falando de empresas grandes, complexas. Eu conheço pessoas que trabalhavam num carrinho de lanches, mas tinham prazer ali de trabalhar com aquele patrão pela oportunidade que recebeu de poder trabalhar naquele carrinho de lanche. E através daquele carrinho de lanches, vibrar, olha, nós temos a possibilidade agora de ampliar o nosso negócio. Vamos gerar mais 3, 4 empregos. Então, quando esse patrão torna sua equipe participantes desse negócio, aí sim fica muito interessante. Então, e eu conheço esses empresários, pequenos empresários, médios empresários e grandes empresários que pensam dessa forma com que eu citei agora. O senhor falou em dar oportunidade. Muito bem. Como gerente, como diretor, vamos criar um caso esquemático aqui. O senhor deu oportunidade a alguém, a empresa investiu, essa pessoa cresceu, essa pessoa se tornou uma peça fundamental para a empresa e aí ela recebe uma proposta de uma outra empresa que para ela financeiramente é melhor. Como o senhor avalia eticamente essa decisão? Pastor, na prática isso acontece o tempo todo. Você contrata, você treina, você capacita, mas não só para você, é para o próprio mercado. Então se a empresa não tem condições de segurá-lo após o crescimento, ele tem o direito, né, de partir para os novos negócios, novos caminhos, a vida que segue. Então, a gente tem que realmente estar ciente que o mercado é aberto e nós não podemos impedir ninguém do seu crescimento. Então, é uma coisa que sempre vai acontecer. Não há nenhum princípio ético quebrado aí? Não faz parte, né, do próprio processo de amadurecimento, crescimento, da mesma maneira que eu posso também convidar profissionais de outra empresa para que venham somar dentro do nosso negócio. Cabe ressaltar que não há aí nenhuma quebra de princípio ético. A pessoa aceitando a oferta que foi dada a ela e da mesma forma não há quebra de princípio ético a pessoa optando por não aceitar por gratidão à empresa que deu a oportunidade primeira lá. Eu já conheci um caso assim, né, de uma pessoa que recebeu uma oportunidade em uma empresa, cresceu, e aí recebeu uma proposta de uma outra empresa para ganhar mais, mas por gratidão àquela empresa primeira, ela optou por não ir. Então não há quebra de princípios aí, nem ela em aceitar, nem não aceitar. Eu acho que é uma decisão muito pessoal, né? E isto aconteceu comigo. Eu tive essa escolha em permanecer. Não só por gostar da empresa, mas por reconhecimento daquilo que a empresa acreditou em mim. Então, mesmo que outros negócios pareciam, entre aspas, mais interessantes, o sentimento e o prazer de trabalhar dentro da empresa que eu escolhi bateram mais forte dentro do coração. E eu sou uma pessoa realizada dentro desse negócio, dentro da empresa que eu estou. Excelente, pastor. Excelente. Pastor Ney, se é que existe uma receita, se ela existir, qual o conselho o senhor daria para quem almeja sucesso na vida empresarial? Qual o perfil do funcionário indispensável? Funcionário indispensável é aquele que se compromete com uma causa. Esse é indispensável, que ele procura fazer o seu melhor e procura fazer aquilo que é melhor para o todo, para a empresa, para a organização que ele se propôs a ajudar. E naturalmente isso vem como uma semeadura. E é uma lei que funciona porque é uma lei de Deus. Aquilo que ele semear, certamente colherá. Então se espera comprometimento, engajamento e entendimento que ele faz parte de um processo. Ele faz parte de um todo. E se valorizar, né, dentro da importância da construção de uma empresa, de um local de trabalho, onde ele pode efetivamente demonstrar tudo aquilo que ele acredita, que ele sonha e deseja.
Alguém já disse com muita propriedade que ninguém alcança o sucesso por perseguir o sucesso. O sucesso é consequência de uma outra coisa. Sucesso é consequência. A pessoa perseguiu uma outra coisa, com paixão, disciplina, comprometimento com excelência, e aí, como consequência, vem o sucesso. Não é? É interessante esse pensamento. Pastor Ney, todos os convidados que por aqui passam, nós concluímos a entrevista fazendo uma pergunta. O programa é de cristão para cristão, então, como última pergunta, eu pergunto ao senhor, o que é o Evangelho? O Evangelho é um presente de Deus. Através do Evangelho nós conhecemos o que Deus quer de cada um de nós. O seu plano, o resgate, aquilo que Ele tem guardado para nós. E o meu desejo é que todos desfrutem desta boa notícia, desta boa nova, e vivam intensamente o Evangelho de Cristo, aquele que nos dá condições de desejar a vida eterna com o nosso Senhor. Esse é o Evangelho que eu vivo, acredito e desejo para todos. Pastor Ney, muito obrigado por esse momento que o senhor nos presenteou, por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, sua experiência. O senhor é um ser humano incrível, é uma pessoa doce, não é? Quem convive com o senhor quer estar junto, né? A gente gosta de conversar, a gente gosta de te ouvir. Privilegiados são aqueles que convivem com o senhor, tanto profissionalmente, quanto na família, quanto na igreja. Parabéns, Deus te abençoe, foi muito bom para nós, tenho certeza que somos melhores depois dessa entrevista. Deus abençoe muitíssimo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas para sempre. Beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.